Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira para a glória de Deus, né? Vamos então, sem demoras, ao livro de Marcos. Marcos, capítulo 7. Capítulo 7 de Marcos. Vamos ler do 1 até o final, lá até o 23. Eu sei que é uma leitura extensa, meus amados, mas para a gente entender o que Jesus está falando aqui, né? Vamos ler toda esta passagem, amém? Então, sem demoras, vamos louvar ao Senhor. Tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus deu seu único Filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Aleluia, glória a Deus, que nós possamos ver a glória de Deus. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de compartilharmos a Tua palavra. Graças te damos por este dia, por essa palavra que o Senhor nos traz hoje, que o Teu Espírito Santo venha falando, que Jesus venha falando através da Tua palavra, que não seja eu, que não seja a minha carne, mas sim o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, livra, guarda, protege de todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Vamos lá então, vamos ler lá em Mateus. Desculpa, eu tô com Mateus na cabeça hoje, né? Eu estudo muito o livro de Mateus, gosto do livro de Mateus, mas é livro de Marcos hoje, né? Lá no livro de Marcos, capítulo 7, vamos ler do 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: os fariseus e alguns dos mestres, presta atenção na leitura, gente. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente apegando-se assim à tradição dos líderes judeus. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos
não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corba, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com sua mãe e com seu pai. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos os que entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus: não perceberam que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. E continuou Jesus, vejam o que Jesus está dizendo: o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, pecador. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos nesta passagem Jesus se manifestando ali, Jesus falando da tradição judaica. Os fariseus, eles eram os mestres da lei, os sacerdotes naquele lugar. E eles chegaram até Jesus para criticar, para falar, para perguntar, para querer saber por que os discípulos se alimentavam, né? Por que eles sentavam à mesa para comer sem lavar as mãos, né? Sendo que o texto fala que a tradição, de acordo à tradição dos líderes religiosos, né? Eles tinham a tradição de limpar as mãos, de se lavarem quando chegavam da rua, de lavarem os utensílios de metal, para servirem as refeições, para se alimentarem. Ao ver os discípulos fazer isso, é claro, eles ficaram com interesse, com vontade de saber o porquê, né? Mas Jesus conhecia a mentalidade, o coração daqueles homens, e Jesus se posicionou para dizer para eles o que ele entendia de tudo aquilo, o que ele pensava de tudo aquilo. Meus amados, ao falarmos de coração, só Deus sabe o que carrega um coração. Nós homens às vezes olhamos e parece alguém bom, parece alguém justo, parece ser alguém de Deus, mas somente Deus sabe o que cada um de nós carrega no nosso coração.
E Jesus, né, o versículo 5 diz ali, então os fariseus perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E Jesus disse, ele respondeu, bem profetizou o profeta Isaías acerca de vocês, hipócritas, né? Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram em vão me adoram, disse Jesus no versículo 7, e seus ensinamentos não passam de regras humanas. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. Então, meus amados, Jesus está falando conosco hoje, para que nós não venhamos honrar a Deus com os nossos lábios, mas que o nosso coração esteja distante de Deus, distante de Jesus, porque isso é uma adoração em vão. Que os ensinamentos criados por nós, regras criadas por nós, tradições criadas por nós, não sejam maiores do que a palavra de Deus. Não negligenciamos a palavra de Deus, os mandamentos, os princípios. Nós, como homens, às vezes tendemos a nos apegar a tradições, a nos apegar a regras humanas. É o que Jesus está falando para os fariseus. As regras são de vocês. Quem criou as regras de lavar as mãos, lavar os utensílios? O homem. Mas no momento em que eles se aproximaram de Jesus para fazer aquelas perguntas, sondando porque aqueles homens que caminhavam com Jesus faziam isso, Jesus já entendeu a maldade que estava no coração, já entendeu que ali havia julgamento, que ali havia mais regras humanas do que a palavra de Deus. E Jesus foi falando isso para eles, né? Que eles estavam adorando a Deus em vão, que eles estavam falando de Deus, adorando a Deus, mas o coração estava distante de Deus. E Jesus foi claro na palavra, Jesus está sendo claro aqui, que nada do que entra no coração. E o alimento entra no estômago e dali para frente é eliminado. Então nada do que entra torna o homem impuro, porque não entra em seu coração, versículo 19, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro os alimentos. E Jesus está falando do coração do homem. Hoje, quantos de nós, se nós observarmos e se nós vermos, a igreja de Jesus Cristo está assim. O homem criticando o homem julgando o homem, o outro cobiçando o outro lá, cobiçando o que o outro tem, invejando o que o outro faz, desejando o mal, usando a língua para difamar, para caluniar, porque muitas vezes não entende que pessoas diferentes vão cruzar o seu caminho. E os discípulos eram diferentes. Jesus Cristo era o profeta das nações. O profeta não anda igual a todo mundo. O profeta tem o seu tempo de falar com o Pai, um tempo de oração, um tempo de conhecer a palavra de Deus. Ele não vai andar como todo mundo anda, não vai fazer as mesmas coisas que todo mundo faz. Mas hoje está assim no mundo evangélico, no mundo gospel. Critica um aqui, critica outro lá, levanta calúnia, difama, usa a língua de profeta para profetizar o mal, para profetizar o engano. Então, meus amados, Jesus está dizendo, o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios. Então o homem se perde e peca pelos seus próprios pensamentos, pelos pensamentos perversos, porque deixa o mal entrar.
E é aquilo que está alojado no coração do homem que precisa ser limpo. Deixa Jesus hoje então limpar a tua mente, limpar o teu coração. Deixa Jesus tornar puro aquilo que era para estar puro, limpo. Que a nossa mente não seja lugar para armazenar impurezas. E Jesus é bem claro com as suas palavras. Vocês estão rejeitando os princípios, vocês estão rejeitando a palavra de Deus. Ao estarem julgando, ao estarem cobiçando, invejando, falando mal, levantando calúnias. Jesus já conhecia aqueles sacerdotes, eles eram sacerdotes, gente. Mas eles estavam ali adorando a Deus em vão, porque as palavras que estavam saindo da boca deles estava, declarando que naqueles corações não tinha nada de bom. E veja o que diz Mateus 6, Jesus já tinha falado deles, dos fariseus, dos sacerdotes. Lá em Mateus 12:34, Jesus chama eles de raça de víboras, né? Como pode vocês, que são maus, dizer coisas boas? Jesus lá no livro de Mateus já questiona, como pode o homem mau dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, observe, meus amados. Ninguém que tem coisas boas no coração vai estar difamando, vai estar caluniando, vai estar julgando. A salvação, ela é individual, né? Então, eu não posso estar cuidando do que os outros estão fazendo, como é que está se vestindo. Aquele crente ali não está se vestindo como nós nos vestimos aqui na congregação. Aquele crente é diferente, ele anda diferente, fala diferente. Não é como nós. É o que eles estão fazendo aqui. Esses crentes aí não são como nós, não lavam as mãos para comer. Mas Jesus estava dizendo que o que estava saindo da boca deles já estava contaminado, né? Com inveja, com julgamento. Então que nós, meus amados, nós possamos meditar nesse texto hoje, dobrarmos o nosso joelho e lembrarmos que a salvação é individual. Lembrarmos que nós não podemos nos entregar ao pecado, nos entregar à cobiça, à falsidade, nos entregar ao engano e deixar a nossa língua ser inflamada pelo inferno. Porque o que sai da boca é o que está cheio o coração. O que os nossos lábios têm falado, têm proferido? Levanta-se como profeta neste tempo, como homem de Deus, como mulher de Deus, que prega o evangelho, que prega a verdade, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está aqui hoje falando com vocês. A verdade é Cristo. Ele é o único caminho. Jesus. Jesus disse na palavra dele, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz e me obedecem. E a palavra de Deus não manda nós falarmos mal dos outros, não manda nós julgarmos, não manda nós invejarmos, não manda nós usarmos de engano. A palavra de Deus nos diz que é para nós conhecermos a palavra, vivermos a palavra, cuidarmos de sermos santos, de nos purificarmos, de nos santificarmos, porque o nosso Deus é santo. Sede santo como o vosso Deus é santo. Isso é individual, é cada um. É eu com Deus e Deus comigo. Então, meus amados, o que sai do homem é que o torna impuro. Você tem cuidado do que tem saído pela sua boca? Você tem cuidado do que você tem julgado, do que você tem falado, do que você tem cobiçado, do que você tem invejado? Você tem cuidado para manter seu coração limpo, puro, de tudo que é pecado? Fica esse questionamento hoje, que nós possamos nos avaliar, que nós possamos fazer orações de entrega, que nós possamos ter um tempo de oração com Deus para que Deus nos limpe, nos purifique de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, e que nós não venhamos abrir a nossa boca para honrar a Deus somente com os lábios, mas que o nosso coração esteja também voltado para Deus, que nós possamos honrar com os lábios e com o coração. Cristo, Ele quer a nossa adoração, Ele quer nós respeitando, declarando, vivendo a palavra de Deus, vivendo a verdade. Amém? Amém. Então vamos declarar o Salmo 91, vamos profetizar a vida, vamos profetizar coisas boas,
Vamos profetizar e vamos falar deste evangelho que salva, que limpa, que purifica, que cura. Vamos falar de Jesus Cristo. Sim, se a sua boca já é uma boca santa, fale de Jesus, fale do amor de Jesus Cristo, que Ele ainda salva, que Ele ainda cura, que Ele ainda liberta. Não vamos mais fofocar, não vamos mais invejar, caluniar, difamar para derrubar quem está de pé, porque nós temos que vigiar para não cair. Quando nós pecamos, o pecado só entra para derrubar. O pecado entra e a presença de Deus, o Espírito Santo, não quer permanecer numa casa que está suja, num coração que não é voltado para Deus. Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos vocês olharão e contemplarão os castigos dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos teus anjos do Senhor dá ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra alguma. Você pisoteará o leão forte, a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, a vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém? Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, estamos aqui, Senhor, orando, declarando que nós falhamos, Pai, que nós somos, falhos, pecadores, mas nós estamos buscando, Senhor, a comunhão com os céus, buscando saber pela palavra de Deus qual é a tua vontade, buscando termos temor, Senhor, temermos a Deus, que é o princípio da sabedoria. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos, Senhor, olhar para a tua palavra e nos apegarmos à tua palavra, aos teus mandamentos, e não a tradições, e não a regras que muitas vezes o homem cria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração possa ser limpo, purificado de toda inveja, de toda calúnia, de todo mal, de tudo aquilo que é devasso, de tudo aquilo que é maligno, de tudo aquilo que é mundano, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toca-nos, Jesus, nos limpa, nos purifica, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, e que o nosso coração esteja cheio das coisas de Deus, pois a nossa boca vai falar daquilo que está cheio o nosso coração, que nosso coração esteja cheio do teu Espírito Santo, que o Espírito Santo nos encha da tua presença, para que nós venhamos a pregar o teu evangelho, a profetizar que o Espírito Santo de Deus é vida, que o Espírito Santo de Deus é vida, é paz, alegria e harmonia no Espírito. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra venha nos trazer paz, que a tua palavra venha nos limpar de dentro para fora, porque hoje Jesus falou conosco e disse que o que sai do homem é que nos torna impuro. Então que possa sair de nós a palavra de Deus, que possa sair de nós palavras de vida, que possa sair de nós poder contar no Espírito Santo de Deus. Usa, Senhor, os teus filhos, as tuas servas, ativa os dons, os talentos, ativa tudo aquilo que o Senhor já colocou sobre esta vida, para que ele pregue, para que ele profetize, para que ele seja um intercessor, para que ele seja um levita da casa do Senhor, e para que tudo que nós venhamos a fazer glorifique o teu nome santo, para que nós venhamos a te honrar com os nossos lábios e também com o nosso coração, para que a verdadeira adoração do teu povo chegue até os teus ouvidos, ó Pai. Limpa, purifica, Senhor, de todo o pecado, de todo o mal. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos
nossos erros, se julgamos, se invejamos, se caluniamos. Perdão, Senhor, eu peço, me coloco na brecha pelo teu povo. Em nome de Jesus Cristo, toca-nos, Espírito Santo, toca-nos, Jesus, toca-nos, ó Pai, toca com poder e usa a tua palavra para nos limpar de todo o mal, de tudo aquilo que está alojado no nosso coração, que não provém de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês, né? E não se importem com o meu choro, porque eu sou chorona, viu? Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos muito vocês. Leiam esse trecho lá de Mateus para vocês entenderem corretamente o que Jesus está falando. E Jesus vai falar com você, eu tenho certeza. Fica na paz, então.